Estúdio, o advogado especialista em direito condominial, o Francisco Vasco. Francisco, bom dia. Para começar, Francisco, muita gente questiona do que o apartamento é um espaço próprio. Você tem o seu próprio apartamento, o espaço é seu, mas mesmo assim precisa seguir as regras do condomínio, né? Tem coisas que são coletivas, né? Hoje, no dia a dia da gente, a gente tem que aprender a viver coletivamente. Eu acho que esse é um desafio, né? Bom dia. Bom dia, João, Sofia, Serena. Realmente, a gente, na verdade, deveria se pautar pelo bom senso, né? Principalmente vivendo em condomínio. Mas, como não, isso nem sempre acontece, a gente tem os regramentos, a convenção, o regimento interno, a própria lei do Código Civil, que estabelecem normas que você, como proprietário, você como morador, deve zelar pelo sossego, pela salubridade e pela segurança dos moradores, né, e dos demais proprietários. Então, sim, existem regramentos que devem ser seguidos, mas na prática a gente sabe que nem sempre são. Porque bom senso não é de todo mundo. Exatamente. Aproveitando, vamos para a prática. Por exemplo, se eu tenho um vizinho que está abaixo de mim e ele faz o uso de cigarros na varanda, isso acaba incomodando em cima. Como que eu posso resolver esse problema, sendo que eu já pedi para ele parar, para ele fazer o uso de cigarro em outro lugar e ele diz que está na própria casa e que ele faz o que ele quiser? Essa é uma das questões mais frequentes em condomínios. A gente sempre orienta para que quem esteja sendo incomodado tente registrar de alguma forma. Um vídeo da fumaça saindo do apartamento e entrando no seu, a bituca do cigarro, quando esse fumo é em cima do seu apartamento, porque o cheiro, apenas o cheiro, é difícil de configurar. Muitas vezes não vem nem daquele apartamento que você acha que está vindo. E aí você acusar uma pessoa de que está atrapalhando em razão do fumo, pode trazer consequências. Então, o ideal é você ter alguma prova, uma testemunha de ir no corredor, se no hall do apartamento tem um cheiro muito forte vindo daquele apartamento, aciona o síndico vai de alguma forma acionar aquele morador para questionar se de fato está tendo algum fumo excessivo ali naquela unidade, porque ele não pode ser proibido de fumar. Ele só não pode causar transtorno ao seu vizinho. Perfeito. Já tem pergunta aqui. A Vilma da Jatiuca está dizendo o seguinte: gostaria de saber se um morador que está tendo vazamento no apartamento de baixo e o inquilino não deixa entrar no imóvel de cima para averiguação e sanar o vazamento, como procede? Já aconteceu até comigo assim. E você tem um vazamento e a pessoa que você vai falar com o vizinho e o bom senso prevalece. Mas nem sempre é assim, né? Exatamente. Essa é uma questão que deve ser resolvida entre particulares, vizinho com vizinho. Mas também o síndico, inclusive o síndico, ele tem uma prerrogativa de acessar os imóveis para verificar situações de urgência. Ele pode entrar no imóvel? Ele pode entrar, desde que ele comunique, marque um horário, um dia, porque não só o vazamento, como também as infiltrações, né? E se for, inclusive, algo relacionado a vazamento de água e essa água seja globalizada, né? Ou seja partilhada e dividida por todos, então você, de certa forma, está trazendo um prejuízo para o condomínio. E aí abre-se essa prerrogativa para que o síndico tenha acesso ao imóvel, leve um profissional para averiguar se está tendo alguma questão em relação a esse vazamento. Então, a pergunta aqui é muito boa, que tem gente que tem varanda e gosta de andar mais confortável, com roupas íntimas. De certa forma, isso está infringindo a lei? A pessoa está de certa forma, sim, porque cada um tem o seu conceito do que é bom senso, do que é pudor. Mas, obviamente, que se você mora, por exemplo, numa unidade em que tem uma varanda com vidro transparente, em que várias outras unidades conseguem visualizar aquela varanda, não é o correto, não é o ideal. Então, cabe ao síndico informar que aqueles trajes, aquele modo de se vestir não é o ideal. Mesmo a pessoa dizendo que tá em casa, e que se veste ou não se veste. Exatamente, porque assim, tudo que é visto de fora acaba causando um impacto para quem está de fora, né? Inclusive a questão das alterações de fachada. Sim. É muito nesse princípio. O que eu vejo do externo é o que de fato vai imputar se está tendo ali ou não uma infração. E aí se cabe aqui nesse caso, tranquilamente. Olha o Neto aqui, Neto Carvalho do Antares. Deixo minha cadela na varanda quando saio de casa e ela late. Recebi uma notificação do síndico porque ela late no período da manhã. A varanda faz parte do meu apartamento, estou fazendo algo errado. É o problema de ter animal em casa, né? Olha, nós já tivemos aqui em Alagoas caso de expulsão de animal, né? O culpado não é o animal. Na verdade, a gente vê casos frequentes em que animais latem em excesso, muitas vezes por maus tratos. São animais que são abandonados enquanto o dono sai para trabalhar. Nem deixa comida nem água. Não deixa comida, não deixa água. E o cachorro sente falta, né? Ele precisa estar ali com a presença do dono. E aí, se for um latido em excesso, aí ele vai ser, sim, acionado pelo síndico para que resolva a situação. E nos casos extremos, até mesmo a expulsão do animal. Isso faz parte do regulamento? Como é que acontece isso? Ou não precisa estar no regulamento? Não precisa estar de forma expressa, porque isso já é deduzido
das normas civis, do Código Civil. Mas se puder estar expresso no regimento interno, é a melhor forma. Falando sobre essa questão de cachorro, são os maiores problemas normalmente em condomínios, né? Principalmente quando você tem um vizinho que não gosta ali de animal, fica complicada a convivência, né, Francisco? Fica porque a gente sabe que tem situações até de tentativa de prejudicar, de envenenamento do animal. Mas o dono também tem suas funções, né? De cuidar bem do animal para que ele não traga também transtornos ao sossego dos demais moradores. Pegando esse gancho que a Sofia falou do animal, também do Neto aqui do Antares, a condução desse animal, como é que ela deve se dar? Porque muitas vezes você vê moradores com o animal mesmo na correia ali, correndo no corredor e você fica com receio, dependendo do tamanho desse animal. Isso também tem regras para isso? Tem regras. E que elevador andar, tudo isso? Tem regras e é o que mais tem provocado o jurídico em relação às alterações dos regimentos internos, por exemplo. Um tópico específico para os animais domésticos. E aí o condomínio é livre para estipular regras. Não pode proibir os animais, nem a presença dele nas unidades, nem a guarda por parte dos proprietários. Porque já existe entendimento do STJ, inclusive, que pela permissão. O que você pode fazer é regrar. É dizer que, olha, só utiliza o elevador de serviço, tem que usar a coleira. Um ponto da focinheira, que se questiona se é maus tratos ou não, isso é bem discutível. Vacinação do animal. A questão do colo, alguns condomínios colocam como regra, mas obviamente que tem as exceções, as pessoas que têm problemas de coluna, as pessoas mais idosas. O animal de um porte se o animal for de maior, grande porte, aí fica bem complicado. E se o condomínio não tiver uma área específica de circulação e permanência desses animais, aí realmente o proprietário tem que ter muito cuidado com esse trajeto da saída e da entrada do animal no condomínio. E aproveitando essa questão de animais e proibição, existem ainda, infelizmente, edifícios, condomínios que proíbem, por exemplo, eu quero alugar um apartamento em determinado condomínio, em determinado prédio, e não consigo alugar porque eles dizem que não pode animal. Isso não pode acontecer mesmo que eu não esteja ainda nesse apartamento, mesmo que eu não esteja nesse prédio. Exatamente. Mesmo se houver ali um regimento interno entre os próprios condôminos? Isso. O condomínio não pode proibir. Aliás, a Alagoas até teve recentemente aprovado uma lei que proíbe certo porte e raça de animais nos condomínios. Mas é bem questionável, porque existe um entendimento do STJ que questiona essa proibição. Então, em regra, você não poderia proibir. Você pode regrar, trazer regramentos para que aquela convivência seja a melhor possível. A Cláudia Mello, voltando à questão da fumaça, ela disse que a vizinha dela fuma várias vezes durante o dia e a fumaça entra no apartamento. Isso me incomoda. O que é que deve fazer? É aquela questão de você filmar, você ter uma testemunha disso, né? Que você Exatamente, porque fora isso vai ser a palavra de um contra a palavra do outro. Né? E no direito... Muitas vezes, Francisco, só tem o odor, né? Você só sente o cheiro, aí você não tem como registrar. Como Talvez chamar o síndico no apartamento no momento de... Pode chamar? A gente sempre orienta, olha, chama o síndico, chama uma testemunha, um vizinho. Para ver se ele sente o cheiro também. Porque se o cheiro for em excesso também, ali tem configurado uma situação ilícita. Para quem está grávida, qualquer cheiro é cheiro, né? Acaba ficando muito mais incômodo. Maior, né? Exatamente. Agora vamos lá para, por exemplo, a disposição de lixeiras e de descarte de lixo em prédios. Isso também é um problema, né? Muitas vezes, quando aqueles moradores que faltam de bom senso ali, acabam fazendo esse descarte de forma incorreta e trazendo prejuízos para os outros moradores. Como proceder nessa situação, Francisco? Geralmente os condomínios trazem no seu regramento os horários de recolhimento do lixo, os locais apropriados, né? Que o saco tem que estar bem fechado para evitar vazamentos. E se não seguir, advertência e até mesmo a notificação para uma multa. Né? Aproveitando isso, nunca se pode ter a multa diretamente. É preciso advertir primeiro ou não? Depende da gravidade do fato. Se você tem um caso muito grave, você não vai simplesmente advertir. Você já vai multar. Mas a questão de como deve proceder e os valores das multas estão previstas na convenção e no regimento. Essa questão dos valores da multa, se não estiverem previstas em regimento, como é analisar se aquele síndico ou aquele administrador não está agindo de má fé e querendo cobrar mais de um morador específico? Vai depender muito do bom senso, né? É difícil você não ter o regramento das multas. Geralmente já vem ou o valor de uma cota condominial ou em percentuais, dependendo se é leve, média ou grave. Mas se não tiver nada, vai pelo bom senso. Se for infração leve, uma multa leve. Se for infração mais grave, é você colocar aí o valor de uma cota de condomínio. E existem situações em que a gravidade
traz, inclusive, para o regramento do Código Civil, que estipula, dependendo das situações, multas de 5 e até 10 vezes o valor da cota de condomínio. Eu tenho certeza que existem muitas reclamações, pelo menos a gente tem conhecimento, das crianças. É uma reclamação constante, né? É assim, não, as crianças passaram do horário da brincadeira, ou então as crianças estão fazendo muito barulho, principalmente quem mora no primeiro, segundo, terceiro andar ali, fica mais perto ali do horário específico. Isso é comum? Como é que se resolve isso? Isso é bem comum, porque criança é criança. A criança vai brincar e ela não tem a noção do barulho. Cabe ao responsável, aos pais, principalmente, tentar orientar de alguma forma. Agora, se não for nada muito duradouro, permanente, o vizinho tem que ter uma certa aceitação, tolerância. Agora, se for algo que a criança está ali frequentemente gritando, né, e incomodando, tem que ter alguma punição. Buzinando o vizinho e saindo correndo. Eu fazia muito isso quando era pequena. Minha mãe me pegou um dia e já foi. Isso cabe advertência. Passou por essa. A última pergunta aqui é da Sara Azevedo. Ela quer saber se é obrigatório o uso de focinheira em animais dentro do prédio quando sai para passear. Boa pergunta. A lei recentemente aprovada aqui em Alagoas, ela obriga certas raças e certos portes a utilizarem focinheiras. Mas é uma questão muito discutível, porque existem raças que estão elencadas na lei que sequer conseguem colocar o focinheira. Tem animais que não têm nem o focinho, né? A própria respiração do animal é mais complicada com a focinheira, pela refrigeração dele de dentro para fora. Então, isso pode causar, inclusive, a morte do animal. Então, e outro ponto é que vários criadores de animais relataram que não conseguem nem encontrar focinheiras adequadas aqui em Maceió. Então, até para cumprir a lei, está um pouco mais complicado. Francisco, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Bom Dia. Muito